Eles riram. Ah, sim, eles riram. Vamos dar uma surra nesse russo, diziam com desdém. Um russo? No coração do boxe americano? Isso ia ser um passeio no parque. Ou pelo menos foi o que pensaram. Mas o que ninguém esperava, o que ninguém poderia prever, foi isto. Um golpe. Um único golpe que sacudiu os alicerces da América. A rivalidade entre boxeadores russos e americanos sempre foi mais do que um simples esporte. É um choque de almas, de filosofias, da própria essência da batalha. Vamos te contextualizar, querido espectador. Um garoto desconhecido, um forasteiro vindo da Rússia, pisando no sagrado ringue contra a próxima grande promessa da HBO. Adivinha? Sim, cheirava a uma surpresa monumental. Mas o que Dmitry Pirog desencadeou naquela noite de julho não foi apenas uma surpresa. Foi um tapa na cara de todo o establishment do boxe americano. E o carrasco, senhoras e senhores, foi sua mão direita. Era o verão de 2010. O termômetro em Las Vegas, Nevada, marcava um calor sufocante. Mas a verdadeira temperatura estava no Thomas & Mack Center, em um dos cantos. Dmitry Pirog, 30 anos, oriundo da distante Temryuk, na Rússia. Um fantasma para a maioria dos americanos, com 1,78 m de altura e cerca de 72,5 kg na divisão dos médios. Pirog chegava com um cartel imaculado, sim, mas sem grandes nomes no currículo que sustentassem sua reputação no novo continente. Sua história era a de um boxeador forjado na dureza espartana das academias russas, um pugilista técnico com uma base sólida, mas desprovido do brilho midiático, das grandes campanhas de imprensa ou dos promotores influentes que fazem a diferença no boxe de elite. Seu estilo era pura heresia. Ele não seguia o manual, não dançava conforme o ritmo convencional dos livros. Se contorcia, se inclinava com uma fluidez quase líquida, movia-se como um espectro, lançando golpes de ângulos que desafiavam a lógica e desconcertavam seus oponentes. Mas, apesar de tudo, ele vencia. E não apenas pela força, mas pela beleza selvagem e quase hipnótica de seus movimentos. E então, o Miracle Man, Daniel Jacobs, o epítome do sonho americano realizado no ringue. Um Adonis do boxe, com uma figura impecável e um sorriso que conquistava multidões. Com 1,85 m de altura e também na divisão dos médios, Jacobs era visivelmente mais alto e com maior envergadura, vantagens físicas que muitas vezes se traduzem em domínio. Com um cartel impressionante de 20 vitórias, 17 por nocaute, e com o pedigree inegável de ter passado pelo exigente programa olímpico dos Estados Unidos, Jacobs não era apenas uma promessa, era a estrela indiscutível do futuro. Seus patrocinadores, as luzes das coletivas de imprensa, as entrevistas na ESPN. Jacobs já era uma celebridade antes mesmo de pisar no ringue. Sorria para as câmeras, distribuía autógrafos aos montes e, com uma arrogância aparentemente justificada por seu talento, declarou: "Não vejo nenhuma ameaça nesse russo." A WBO sancionou a luta pelo título vago dos médios. Era uma oportunidade de ouro para Jacobs. Todos davam como certo que o garoto da Rússia apenas receberia seu cheque, perderia com dignidade e voltaria para casa de cabeça baixa, esquecendo o sonho americano. E Jacobs levaria o cinturão e seguiria seu caminho inexorável rumo ao estrelato absoluto, enfrentando os grandes nomes da divisão. A imprensa especializada, as casas de apostas, os analistas de boxe, todos tinham certeza. Jacobs era o favorito absoluto. As probabilidades, escandalosamente a seu favor. Mas, meus amigos, a luta foi outra história, uma história que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter escrito. A luta primeiro round, desde o soar do gongo inicial, a estratégia de Pirog foi clara: surpreender e desmantelar. Ele não se comportou como um desafiante submisso. Tomou o centro do ringue como se lhe pertencesse por direito. Sua tática era o caos controlado, uma sinfonia de movimentos erráticos, saltos inesperados e mudanças constantes de ritmo. Uma dança de fintas e contragolpes que desorientou completamente Jacobs, acostumado a ditar o ritmo de suas lutas, a impor seu jab e sua distância. Well, right away you saw Danny Jacobs come back, and he's realizing that his and this was clear on the tapes at which we... We've seen it a couple of times. But Danny, you can look at... A fluidez quase felina de Pirog contrastava brutalmente com a postura mais ortodoxa de Jacobs, que, metódico, buscava o golpe de poder com seu jab de esquerda e sua potente direita reta. Pirog se dedicava a confundir. Seu constante movimento de cabeça e corpo o tornava um alvo elusivo, uma sombra no ringue. Jacobs, por sua vez, tentava medir a distância com seu jab potente, mas encontrava um Pirog escorregadio que entrava e saía, lançando combinações pouco convencionais, não com força de nocaute iminente, mas com uma precisão irritante que somava pontos e, mais importante ainda, gerava frustração.
momentarily switch southpaw to throw that left hand. Now Jacobs goes back to his conventional stance. They'll match up against each other most of the night. Still has not found a way really to upper body movement is really creating a problem for him. No segundo round, o primeiro grande "Uou!" da noite ecoou por todo o recinto. No final do assalto, Pirog soltou uma combinação inesperada de 2 golpes que pegou Jacobs completamente desprevenido. O Miracle Man cambaleou, suas pernas fraquejaram, não caiu no chão, mas seu equilíbrio foi destruído, sua postura desfeita. Foi um momento crucial. Pirog, como um tubarão que sente o cheiro de sangue, avançou com uma ferocidade inaudita, conectando vários golpes antes que o gongo salvasse um Jacobs atordoado. He's going to have his hands full tonight. Yep. He quite a few trips here attending fights. Says he's only been here a week. Says he didn't take that all that he lost that derailed his career. It's tough. Things look very good for him for the first quarter of next. An improvisational quality to what Pirog does. As I said, he moves his head in and out. Break. I said not as fast in the front row, but he's twists and pivots, changes his angles. But he's a pressure fighter, which is Ele havia roubado o round sem piedade, e a confiança do favorito, o garoto de ouro da América, começava a desmoronar diante de todos. Se você está curtindo a luta, clica em gostei e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. Terceiro e quarto rounds, o terceiro e o quarto round foram uma montanha-russa de emoções, uma verdadeira guerra de estratégias, um xadrez brutal e elegante sobre o ringue. Jacobs, o prodígio americano, conseguia encontrar algumas brechas na defesa heterodoxa de Pirog, conectando suas potentes direitas que faziam o russo recuar. A multidão, a cada golpe do favorito, rugia com a esperança de que a lógica prevalecesse. Mas Pirog era um demônio, uma força indomável. Continuava sua dança imprevisível, movendo-se com a graça e o atrevimento de um jovem Roy Jones em seus melhores tempos. Sorria, fazia gestos quase zombeteiros com a cabeça e provocava Jacobs com movimentos impossíveis de prever. E tudo isso, no coração do boxe americano, com promotores e lendas observando. I think the more important problem is he backed up against the rope, not a good place. But Pirog has him again. I saw that look after the first 30 seconds. He rehearsed and realized he got a very talented fighter and started boxing different. Do a lot of faith. Did not star fighters have gotten from their Olympic action. You're fighting somebody from Russia. Right hand by Jacobs começava a mostrar sinais evidentes de frustração. Tentava encurralar Pirog contra as cordas, soltar sua potência, mas o russo se deslizava como uma enguia, lançando contragolpes precisos que drenavam a energia do americano e o forçavam a repensar cada passo. Estava brincando com o fogo, com o público, com seu oponente. E o mais impressionante de tudo era que ele sabia exatamente o que estava fazendo. A pergunta pairava no ar. Por quanto tempo Jacobs conseguiria resistir a essa frustrante dança da confusão? Conventional stance, Emmanuel. I haven't saw him land too much, except the first time he did it, he was able to land. Definitely not your regular. Talking to Jacobs in there. And I suppose. Surprised me, a lot of these guys, they speak a lot better English than they let you on to think. Because most of them had it to stand. Corner, Emmanuel, I might beg him to focus on the body for a while. Quinto round então. Chegou o quinto round. O ar ficou denso com tensão. Cada golpe, cada movimento, cada inspiração parecia o prelúdio de algo transcendental. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Jacobs, por um instante, relaxou. Uma fração de segundo, um piscar de complacência que lhe custaria o título e a noite. Abaixou a guarda esquerda. Um erro minúsculo para um campeão, mas um convite aberto para o caçador. E Pirog, como um raio caído do céu, lançou uma direita demolidora em contragolpe. Olhem com atenção, porque isso só acontece uma vez. O golpe entrou limpo, direto no queixo, um impacto seco e devastador. Jacobs caiu, não cambaleou, não se agarrou, não tentou levantar, caiu. Despencou sobre o tablado, um corpo inerte, com os olhos vidrados e o olhar perdido, completamente fora de combate. Anything really land low? It was low, but I don't think it was intentional and I don't think it was... Oh, down goes Jacobs on a perfect right. O Miracle Man jazia imóvel. Dizer que o estádio estava em choque é um eufemismo fraco demais. A ovação virou um silêncio atônito.
um murmúrio coletivo de incredulidade que se espalhou por cada canto da arena. E então, esse silêncio foi rompido por um rugido de espanto que explodiu das gargantas de milhares. Os comentaristas ficaram sem palavras, mudos diante da magnitude da surpresa, da brutalidade e da beleza de um nocaute tão inesperado. E então, um deles, com a voz embargada pela emoção e pelo assombro, exclamou: "Senhoras e senhores, nasceu uma nova estrela. Pirog, o fantasma russo, o desconhecido, tornava-se campeão mundial. Não apenas venceu, humilhou as expectativas de todos. Ninguém acreditava nele, ninguém lhe deu uma chance. Mas ele veio, lutou, venceu com uma ferocidade sem igual e saiu dali com o cinturão, com a glória, deixando uma multidão atônita e um Jacobs no chão. Esse foi o clímax de Pirog, o ponto mais alto da sua carreira. E paradoxalmente o começo do fim. Houve tentativas de lutar contra Gennady Golovkin, o temido GGG da época. As negociações estavam em andamento. O mundo do boxe salivava diante daquele possível confronto. Mas suas costas disseram: basta. Uma lesão grave o afastou cruelmente dos ringues quando estava no auge. Uma cirurgia, uma longa e agonizante recuperação. E acabou. A carreira de Dmitry Pirog não foi interrompida por adversários, por um golpe superior ou por um cartel imbatível, mas por seu próprio corpo. Aposentou-se invicto, um campeão invicto que ninguém conseguiu decifrar. 20 vitórias, 15 nocautes, um cartel impecável. Não virou celebridade em Hollywood, não comprou mansão em Malibu, nem saiu dirigindo um Lamborghini por Sunset Boulevard, mas fez algo muito mais importante, algo que ainda ecoa hoje. Provou que se você estiver preparado, com técnica, mente e espírito, e não tiver medo de enfrentar o impossível, pode pisar em solo inimigo, desafiar o rei local e apagar sua luz nos olhos, deixando um legado silencioso, mas poderoso. Lembre-se de clicar em inscrever-se e em gostei se quiser ver mais vídeos como esse. Você nos motiva a continuar trazendo o melhor do boxe.